A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva um homem para o céu. O texto fica aqui no livro de Jonas, capítulo número 1, que no versículo 1 começa dizendo assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Todos os irmãos conhecem, até as pessoas que não são cristãs conhecem a história de Jonas, né? Jonas, Deus deu uma ordem para pregar a Nínive, ele resolveu ir para Tarsis, e no meio do caminho ele teve que ser jogado para fora da embarcação, foi engolido por um grande peixe e teve que cumprir de qualquer jeito a ordenança de Deus de pregar a Nínive. Mas o que me chama a atenção, pregar aos ninivitas. O que me chama a atenção na história de Jonas, no livro de Jonas, é o amor de Deus para com a humanidade. A palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Né? Vai dizer que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vai dizer que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também ele é redimido por um só homem chamado Cristo, aquele que se fez homem. Os ninivitas, meu irmão, minha irmã, era um povo terrível, inimigo do povo de Israel. Por isso que Jonas não quis pregar aos ninivitas. Eles torturavam, eles matavam. Eles pegavam os prisioneiros e prendiam eles em ganchos, em anzóis pela pele. Eram sanguinários, terríveis. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, ele não nos julga de acordo com o entendimento humano. A balança de Deus é diferente da nossa. Deus, ele não desiste da humanidade. Ele não desiste de um pecador. Deus é o Deus da oportunidade. Todos os dias ele tem dado oportunidade para este mundo, para essa nação, para essa pessoa pecaminosa, enviando pessoas para pregar o evangelho, para falar das promessas de Deus, para pregar palavras de arrependimento, porque a palavra vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus vai dizer que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, seremos salvos. E essa era a missão de Jonas, pregar. E diz a palavra de Deus aqui no livro de Jonas que Jonas pregou para esse povo. E sabe o que aconteceu quando Jonas pregou? Houve arrependimento. O povo sanguinário se arrependeu. Entraram em período de jejum e oração. Se vestiram de saco de pano, significando humilhação. E houve salvação nessa cidade. Uma cidade terrível, sanguinária. Mas Deus envia alguém para pregar o evangelho. E Deus, quem que Deus usa, meu irmão, minha irmã, para pregar o evangelho ao pecador? Eu e você. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Eu não vou pregar para este grupo porque isso não merece. Eu não vou pregar para aquela pessoa porque não merece. Ele é isso, ela é aquilo, ele comete tal pecado. Não, se Deus não faz esse tipo de julgamento. Nosso Deus é o Deus da oportunidade. É o Deus que oferece vida a quem está morto. E cabe a mim e a você ser um instrumento de Deus para levar as boas novas a toda criatura. Essa foi a grande comissão que Deus deu para mim
e para você. Ide por todo mundo, sem fazer acepção de pessoa, e pregue o evangelho que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. E é isso que nós precisamos fazer, proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Não faça como Jonas, não tente se desviar dos propósitos de Deus, porque se assim o fizer, sofreremos as consequências, assim como Jonas sofreu. Faça isso, seja um instrumento de Deus, pregue o evangelho em tempo e em fora de tempo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que nós precisamos ser pregadores da palavra que salva, que cura, que liberta a toda criatura, sem acepção de pessoa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.